Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Instituto Internacional Sem Fronteiras. É uma honra, uma alegria podermos estar aqui hoje com o Dr. Antônio Flávio, nosso digníssimo e querido presidente do Instituto Internacional Sem Fronteira. Eu sou o Padre Oscar, vice-presidente do Círculo do Alimento Frei Humberto Lessing. É uma honra estar aqui, doutor, para a gente falar sobre o Instituto Internacional Sem Fronteiras. Eu que agradeço, Padre Oscar, e toda a equipe, não é? A nossa diretora de comunicação e imprensa, Cláudia Gabriela, a nossa diretora de administração, o nosso diretor financeiro, toda a equipe que nos compõe, não é? E vamos começar o nosso trabalho, prefiro chamar assim, padre, isso, em função de esclarecermos para a comunidade, né, tanto nacional quanto internacional, qual é a nossa plataforma. Isso, como que o nosso instituto ele tem uma proposta, né? E ao longo desse tempo nós vamos identificando as pessoas que às vezes pensam, mas em que caixinha, né? Em que aspecto, como que o Instituto funciona, né? Ele pertence, que ele é uma ONG, uma instituição, uma empresa, né? Doutor Antônio, fala para a gente, onde que o Instituto se encaixa? Vamos lá. Eu acredito, padre, que o Instituto não se encaixa em nada. Ele é uma plataforma que foi sentida, pensada através da fome, dos nossos irmãos invisíveis, daqueles que, na realidade, não têm vozes e que, na realidade, padecem do mínimo necessário. Olhando o sofrimento e a dor do outro, eu vi a minha. E quando vejo a minha, vejo deles também, das famílias, das crianças, dos idosos, daqueles que padecem pela impossibilidade de existirem, porque aonde tem fome, não tem dignidade. E a partir desse princípio, começamos a pensar sobre a criação da plataforma do Instituto Internacional Sem Fronteiras. Então, a caixinha que se fosse, né, propor é baseada na dor e no sofrimento daquele irmão que padece. Essa é a nossa proposta de plataforma inicial, que foi criada em 1997, através de um projeto que se transformou hoje em plataforma e que tem muito a ver com o cunho do trabalho do senhor. Podemos dizer que esse é o primeiro e o único objetivo, né, do Instituto, né? É estar servindo os nossos irmãos e irmãs que precisam. Por isso faz a diferença quando o senhor agrega a palavra servir. Isso. O tom da plataforma ganha força no servir. ONG é algo doado, não é? Caridade é arrogância humana em andamento. Servir é prato junto. É proposta de estar com aquele que ninguém quer estar. É poder sair da condição do desigual para o igual. O igual na condição humana, o igual na formatação de sermos alguém junto com o outro e através do outro. Não é? Então, estar junto com a pessoa. Estar, né? junto. Estar junto. Estender, prato junto. Não é? Em todos os sentidos, tanto concreto quanto simbólico, do estar junto. É o prato junto. É a mesa do povo. É onde se estende. ONG, não é? Tem as suas questões de se beneficiar de. Não é? O dito caridade, arrogância e andamento. Não é? E também os benefícios tributários, que é um direito de todo cidadão. Certo. Porém, nós não temos nenhum vínculo com nenhum grupo econômico, ideológico e religioso. A nossa proposta é que servir faz o nosso amanhecer ter dignidade todos os dias. Fala para nós, por favor, sobre as frentes de trabalho, né, que o Instituto Internacional Sem Fronteiras nos apresenta. No momento, trabalhamos com joias em prata 925.
a prata mais brilhante do mercado. Acabamento manual para atender o nível de detalhamento e sofisticação. Mas é a primeira frente, padre. Logo, logo teremos outras. Esse é o pontapé inicial. Pontapé inicial, né? O qual escolhemos pensando em alguma questão intimista e que pudesse adornar aquilo que inspira delicadeza, envolvimento, como forma de que as pessoas que possam comprá-las se identifiquem com algo especificamente íntimo dentro do coração delas e que possa despertar o servir como forma de aproximação dos outros irmãos. Essa é a proposta inicial. E muito importante também a gente ter presente que todo esse desejo, essa realização vai estar direcionada para servir os irmãos que precisam. E o senhor colocou muito bem, porque 15% do faturamento das joias vendidas em nosso e-commerce e aos distribuidores oficiais do Instituto Internacional Sem Fronteiras são convertidos para o silo do alimento, no qual esse silo contém cestas básicas, colchões, roupas infantis e adultas, sapatos, né, cobertores, né, necessidades básicas, sensivelmente básicas que todo ser humano necessita, não é? E como tal, a proposta do silo Frei Humberto Lessing é ampliar cada vez mais não só os produtos, como as fronteiras no mundo todo. E o Instituto Internacional Sem Fronteiras já é uma realidade, ele já está fazendo acontecer isso na distribuição de todos esses itens para os nossos irmãos que nós temos a alegria de estar servindo. Somos muito gratos, padre, ao senhor primeiro, né, a Dom Macir, arcebispo de Ribeirão Preto, a Dom Vilar, bispo de São José do Rio Preto, por ter abrigado na paróquia da Santa Cruz, né, o pontapé inicial do silo do alimento. Que os senhores verão no vídeo, né, o que é que esses 15% que acabamos de falar converte, não só nos itens que eu coloquei, mas nas imagens da realidade que serão apresentados nessa edição nossa hoje. Ok, vamos então ter assim a alegria de poder ver esse trabalho já sendo realizado. Ok. 2.193. Essa foi a quantidade de cestas básicas entregues de uma única vez no silo do alimento Frei Humberto Lessing. Alimentos que vão se transformar em comida para alimentar nossos irmãos. Em 2 meses de funcionamento, já foram mais de 3.785 unidades, além de roupas e colchões. A sede do silo em São José do Rio Preto foi apenas a primeira parada. Daqui, as cestas vão para as mãos de quem clama por ajuda em todas as regiões da cidade, pois onde tem falta de comida, não existe dignidade. Esses alimentos foram gerados a partir da grife de joias em prata de lei do Instituto Internacional Sem Fronteiras. 15% do faturamento do Instituto com a venda das joias aos distribuidores oficiais e no e-commerce Pratas do Silo são convertidos em alimentos, roupas, calçados e colchões para servir nossos irmãos. Acabamos de ver esse vídeo lindo da distribuição através do silo do alimento, servindo os nossos irmãos. E como que funciona, doutor Antônio Flávio, esses 15% que o Instituto passa para o silo do alimento servir? Então, senhor, veja, esse vídeo mostrou que nesses 3 meses, né, quase 4.000 cestas básicas, entre outros ativos como colchões, roupas, né, infantis e adultas, né, foram servidas. 15%, padre, do faturamento das joias vendidas em nosso e-commerce, né, do Instituto Internacional Sem Fronteiras, e aos distribuidores oficiais do Instituto Internacional Sem Fronteiras, são essa conversão dos 15%
para abastecer o silo com cestas básicas, colchões, roupas infantis e adultas, colchões, cobertores. E a ajuda é maravilhosa, porque nós estamos começando, né, a comercialização das joias em prata, mas virão outros produtos. Sim, e antes dos produtos é importante frisar que qualquer pessoa pode servir, né? Seja uma empresa, seja uma pessoa física, mas através da doação dos produtos. A pessoa compra os produtos, né, com nota fiscal, referência e tudo mais, e entrega no silo do alimento. A outra frente de trabalho serão os cosméticos, né? Cosméticos à base de mel, própolis e limão siciliano, que será colocado também dentro do mercado do Instituto Internacional Sem Fronteiras como mais uma frente para servir os irmãos, com a mesma proposta e efetivação. 15% do nosso e-commerce, vendido no nosso e-commerce, né, e através dos distribuidores oficiais, se vão converter para abastecer o silo do alimento. E esses cosméticos à base de limão siciliano e mel, pelo que eu sei, é o primeiro no planeta que acontece, né? Eu nunca vi nada disso. Então, é interessante que isso tem muito a ver com o senhor de novo. Quando o senhor começou a trazer, né, ao conhecimento público, né, sobre Nossa Senhora do Mel, né, isso é público, é checado, foi levado para a imagem levada para a NASA, pesquisado e observado dentro de uma cúpula, e não houve nenhuma mão humana e nenhuma transformação humana, do qual ela verte mel, azeite, sal, lágrimas, né? E vinho também. Né? Isso é a Nossa Senhora de Fátima do Mel. É um fenômeno supranormal. Nós estamos falando aqui em ciência. Isso mesmo. Sendo assim, né, foi o que me inspirou a solicitar para a minha equipe, os meus diretores, que pudéssemos se identificar com essa mensagem e produzir através, né, os cosméticos compostos com mel e limão siciliano, para que a gente pudesse continuar mantendo a identidade do servir através do maior modelo de mãe que existe nos universos todos. Nossa, mel é uma coisa maravilhosa. Limão siciliano é uma coisa maravilhosa. Exato. Imagina isso junto num cosmético. E própolis. E própolis. É uma outra perspectiva dentro do produto, né, que a gente está cada vez mais pensando e elaborando para que a gente possa trazer para o mercado tão logo que possível, para se somar a outra plataforma que já existe, que é as Joias em Prata 925, não é? Dentro da transformação do servir. Falando em serviços, doutor Antônio, uma coisa que eu gostaria de pedir, o senhor fala muito sobre a diferença entre caridade e servir, caridade e arrogância. Mas espera aí, explica melhor esse negócio. Porque as pessoas acham que fazer caridade é uma grande coisa, e parece que não é, né? Então, eu vou dizer para o senhor que a palavra caridade para mim é abominável. Caridade para mim é arrogância. É se colocar distante e acima do outro que sou eu, o meu irmão. Né? Caridade para mim é a transformação de uma ideia extremamente superior frente àquele que necessita, do qual eu me vejo e sou eu também. Servir é prato junto. Servir é me ver no meu irmão e ele em mim. Quando eu olho para ele, eu estou me vendo. Eu estou vendo a minha dor e o meu sofrimento, através da compaixão, da misericórdia, do amparo. E quanto mais eu sirvo, mais eu me amparo diante da dor que o outro me apresenta. Ele me humaniza, ele transforma as minhas questões na desidealização da vida. Ele me apresenta a realidade do meu dia a dia num formato do igual.
alguém inventou esse negócio de caridade, né? Porque, ouvindo aí o senhor dizendo, Jesus nunca falou em caridade, né? Jesus falava em amor ao irmão e serviço. E é real, realmente, eu estava pensando aqui, quando eu faço caridade, na verdade, eu estou me projetando, né? E me distanciando do meu irmão e me colocando numa condição de poder. Ele aquém e eu além. Não é? Não é? E esse abismo é exatamente o que nos cega, nos causam extremamente solidão e falta de perspectiva humana. E depois não sabemos por que isso tudo acontece. Então, caridade, para mim, mesmo não sendo no vernáculo, né, da língua portuguesa, é arrogância. É projeção. É projeção do eu, né? É uma do questão, ego, uma né? idealização. É um ser idealizado, superior a tudo e a todos. Né? Servir é junto, é prato junto, é mesa junto, em todos os sentidos. Né? É estar no nível do outro, né? É estar no igual. É. Saber que o outro me apresenta diante da dor dele a minha dor e as minhas questões. Doutor Antônio, nós estamos falando do serviço que o Instituto faz chegar aos irmãos através do Ciro do Alimento Frei Humberto Lessing. O senhor poderia dizer uma palavrinha sobre o Frei Humberto? Então, como o senhor disse bem, vai ser uma palavrinha, né? Porque falar do Frei Humberto Arno Lessing é falar exatamente da pessoa que representa, identifica, manifesta a plataforma do Instituto Internacional Sem Fronteiras através do Ciro do Alimento. Ele é exatamente a pessoa que discrimina todas essas palavras, caridade, dó, né, em relação aos irmãos. Ele é a pessoa que mostrou que, ao se apresentar diante daquele que sofre, ele teria algo a oferecer. Por exemplo, se o senhor desse para ele uma camisa, nesse instante, e ele saísse até a porta do estúdio, e encontrasse o irmão em sofrimento pela falta da mesma, já era desse irmão. Ele sempre entendeu que servir é a forma de evoluir diante da vida e da perspectiva curta de viver. De sabermos que não somos não só eternos, mas que o tempo é curto dentro da possibilidade de evoluirmos. Então a proposta dele não foi nunca uma proposta de dizer que, por ser um frei franciscano, né, com todos os votos obrigatórios que a ordem propõe, mas um ser humano que sempre pôde servir, porque sempre se viu servindo na própria evolução. Esse é o sentido da vida, né? É muito bonita essa apresentação daquilo que foi o Frei Humberto. E o Ciro do Alimento não poderia ter outro nome, né? Porque o Ciro do Alimento serve como o Frei Humberto servia. Exatamente. Doutor, fala uma outra palavrinha, por favor, sobre essa questão. O Instituto Internacional Sem Fronteira comercializa imagens religiosas, mas isso tem alguma ligação com religião, alguma coisa? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Em absoluto. Aí o senhor diz, então por que foi feita essa escolha? Dentro das peças, né, que o Instituto, na sua venda com e-commerce e através dos distribuidores oficiais, né, fazem essa comercialização, também tem imagens religiosas. Existe no imaginário humano a ideia de santificação. Isso colocou o ser humano aquém, né, e essas imagens além. A forma que o Instituto pensou é da aproximação entre aqueles que puderam viver o servir, simbolizados nas imagens, para nos lembrar que é possível fazê-lo. E a forma de se aproximar, num primeiro momento, essas imagens que serviram
na Terra, né, os irmãos, é utilizando de uma maneira bela, sensível, integradora, através dos 15% quando compram. É a tentativa de aproximar, mas de lembrar, não é de santificar nada em ninguém. Lembrar que aquela imagem, aquela pessoa serviu. Serviu. E que podemos fazê-lo. E que servir não é feio. Se ela não tivesse servido, ela não estaria na imagem. Não estaria na imagem. E que servir não é feio. Não precisa ser feio, depauperado, entendeu? Caindo aos pedaços. Servir envolve uma beleza que não é dita. Dentro dessa ideia de serviço, o senhor criou um termo, que até onde eu saiba é seu, evangelização silenciosa. Acontece isso nessa evangelização. E é interessante que se apropriaram dessa palavra evangelização como se fosse uma coisa religiosa. Evangelizar significa contar algo que aconteceu. E que aconteceu diante da dor. Que alguém teve a capacidade, a sensibilidade de contar às pessoas que há esperança. Porque a palavra fé não é de propriedade religiosa. A palavra fé diz respeito a algo que eu não tenho dúvida, ou não tenho dúvidas. E a proposta é exatamente essa. Evangelizar silenciosamente é mostrar que servidão é atitude, é ação, é um ato de amor. E não uma propriedade de alguém que sabe mais que um outro, mas que comunga com esse outro uma experiência que leva a esperança diante da dor e do sofrimento, transformado em todos os produtos do ciclo do alimento. Eu estou mexendo aqui nas minhas ideias, ouvindo, e eu pensei, foi exatamente o que Jesus veio fazer, colocar esperança na vida das pessoas. Exato. Porque sem esperança, como o senhor trabalha na sua clínica, né, a perspectiva é só de doenças. As pessoas entram em depressão porque não têm esperança. Então, um dos termos, a desesperança, faz parte também do contexto da depressão, das dores humanas, dos sofrimentos. Então, quando eu posso apresentar que servir é a possibilidade de reestruturação da minha saúde mental, é uma forma de evangelização silenciosa, não religiosa, mas exato, humana. Exato. Humana. Humano, né? Do humano. E aí, volto de novo aqui, pensando aí nas minhas ideias, te ouvindo. É o que Jesus era, né? Humano. E que foi tão humano que chegaram à conclusão que era divino, né? Exatamente. Essa é a proposta do Instituto, colocar essa esperança de vida na vida das pessoas. Muito bonito. E que a linguagem se torne presença. Doutor Antônio, nós não poderíamos terminar essa conversa sem colocar uma coisa que me parece importante. Toda semente boa, quando ela é bem plantada, ela cresce e dá muito fruto. Lembra da parábola da sementinha da mostarda, né? Cresceu e deu fruto, e as aves dos céus vieram fazer ninhos nos seus ramos. E eu sei também já, e gostaria que o senhor dissesse um pouquinho da expansão do Instituto. Olha, essa pergunta, o senhor tem toda a razão, a gente não poderia encerrar essa nossa experiência aqui sem poder comunicar e contar. O Instituto Internacional Sem Fronteiras, dentro da sua plataforma da esperança, da vida, ela precisa compartilhar com outros irmãos. Então, a expansão do Instituto, a partir do dia 16 de julho de 2022, começa em Lisboa, Portugal, para toda a Europa, né? E depois vamos para os Estados Unidos, toda a Flórida, Boston e Nova York. Mas
quando o senhor me pergunta isso, a expansão, para mim, ela é baseada no que o senhor disse da semente. Semente daquilo que gera vida, esperança, conforto, amparo, misericórdia. Então, a expansão como estrutura só poderá existir se existir todos esses elementos que compõem essa semente. Não é? Exatamente. E essa é a proposta do Instituto Internacional. Depois, pretendemos ir para a Ásia, para o norte da África, para o mundo. Afinal das contas, servir não tem fronteiras. Não é? Não tem religião, não tem nacionalidade. Não é? Ela tem uma proposta de encontrar o meu irmão esquecido, invisível, e que clama para que eu possa ser visto. E eu vou lembrar uma coisa que me parece importante, conforme o senhor vai falando, eu vou aqui mexendo nas minhas ideias. Ide pelo mundo todo e evangelizai. Né? O Instituto Internacional Sem Fronteira está seguindo isso, né? Vai para o mundo todo. Aí eu vejo uma coisa que me parece muitíssimo importante a gente colocar, é que nós estamos começando. Né? Estamos começando aqui no Brasil, já temos aqui em São Paulo, né, em Campo Grande, o projeto é para todas as capitais do Brasil, mas esse iniciozinho nós já servimos mais de 4.000 cestas para os irmãos. Então eu fico pensando assim que serão milhões de pessoas servidas. Exato. E quando o senhor diz isso, o senhor fala, existe esperança, né? Vamos para Gramado, através dos distribuidores, Manaus, já fomos para Campo Grande, Alphaville, né? No Shopping Guatemi, Alphaville, né? Rio Preto, né? Todos os lugares, todas as capitais, como o senhor bem disse. Né? A grande questão é que não estamos encurtando territórios, estamos apresentando uma ideia esquecida, que servir é o melhor remédio para eu viver. Maravilhoso. Então, doutor Antônio, pelo que nós estamos conversando, e a gente conseguiu entender nessa conversa aqui muito proveitosa, o Instituto Internacional Sem Fronteira é que provê o Silo do Alimento Frei Roberto Lesse. E também toda a estrutura que envolve o Instituto, né, e o Silo. Então, com o lucro que o Instituto tem do seu e-commerce, né, e das suas vendas, é que, na realidade, ela sustenta e dá condições para toda a infraestrutura que envolve a manutenção do Instituto Internacional Sem Fronteiras, em qualquer lugar do mundo, e também dos silos, que serão silos do alimento. Que é o serviço aos irmãos. Exatamente. Bom, então nós estamos agradecendo a sua presença nesse nosso primeiro podcast e gostaria, se o senhor dissesse uma palavrinha de encerramento desse momento. Quero agradecer imensamente, Padre Oscar, primeiro, toda a condução da sua entrevista, lembrar que a nossa diretora de comunicação e imprensa, com todo cuidado, gentileza e sensibilidade, pôde trazer todo um roteiro para essa conversa nossa inicial. A esse estúdio também, do qual iniciamos, que fomos muito, muito bem tratados, com muito carinho, que nos acolheram, e todos os diretores, inclusive a nossa diretora de administração, que está conjuntamente aqui com a gente, podendo nos auxiliar nas informações e todas as situações presentes. E o que eu desejo é que o Instituto nunca perca a sua identidade de servir, porque o dia que isso acontecer, deixará de ser Instituto Internacional Sem Fronteiras a serviço do meu irmão. Amém. Muito obrigado. Obrigado aí por essas informações maravilhosas. Muito obrigado.